bom dia, amigos do Orbitec. Nós estamos em um hall de serviço no 10º andar de um condomínio residencial familiar vertical. Vou mostrar para vocês. Aqui nós temos o shaft elétrico que sobe, né, lá de baixo, passando por todas os halls de serviço. No 10º andar nós temos a entrada para 4 disjuntores, 4 apartamentos por andar. E após o disjuntor de entrada do apartamento, nós adicionamos o disjuntor do carregador elétrico veicular, ok? Daqui nós trazemos, nessa configuração de shaft vertical, nós trazemos a infraestrutura de recarga até a vaga. Aqui no primeiro subsolo nós temos a primeira saída do shaft específico, né, o nosso calhamento elétrico para alimentar as estações de recargas de uso individualizado, né, de todos os usuários que vão instalando, tá? Então, por exemplo, aqui no segmento do calhamento elétrico, ó, que nós instalamos, ele passa por todas as vias principais das garagens, tá? Ele segue lá para o outro lado e segue para cá. Por exemplo, numa vaga bem distante de um usuário aqui, ó, atendendo. Esse usuário, por exemplo, ele mora no 15º andar. Né? Nós trazemos o calhamento passando pelas vias principais, depois nós seguimos com eletrodutos específicos na vaga do usuário. Então esse morador, ele mora no 15º andar, desce pelo shaft vertical, passa pelo calhamento de uso coletivo do subsolo, trazemos um eletroduto específico para a vaga do usuário e instalamos na vaga individual dele. Temos mais um carregador, ó, vindo do calhamento específico, chegando ao shaft de distribuição lá embaixo, no -1. Ele é instalado nas colunas do condomínio. Estamos na torre 2 desse mesmo condomínio. Nós temos o shaft de uso coletivo, calhamento para o primeiro subsolo, que ele passa por aqui para distribuir dentro desse andar. E temos o calhamento que vai até o segundo subsolo. Ele vai para o segundo subsolo. Então existe uma divisão por subsolo aqui. E nesse calhamento, né, do primeiro subsolo, nós levamos até as vias principais das garagens. Vamos voltar para lá. Ele segue ali, ó. Aqui ele tem uma bifurcação, ó, tá vendo ele aqui? Nós instalamos para atender, tá, a todos os condôminos que estão alocados próximo à torre 2. Aqui nós temos ali, por exemplo, uma instalação de mais um carregador saindo do shaft coletivo. Aqui nós temos também 2 carregadores instalados no mesmo apartamento. Nesse caso, quando o usuário tem mais de 2 veículos elétricos e ele deseja instalar 2 carregadores, obviamente a infraestrutura elétrica do apartamento não comporta carregamento simultâneo de 2 veículos. O que nós fazemos é adicionar uma inteligência de comutação que faz com que cada carregador funcione de forma individualizada. Primeiro carrega-se um veículo, depois comuta e carrega o segundo veículo, através da nossa inteligência de comutação, tá? Aqui os quadros de proteção, obrigatórios por norma, com DR, DPS, disjuntor específico, ok? Esse é o shaft do primeiro andar, por exemplo, da torre 2, alimentando. Aqui vamos voltar, ó. Esse é o shaft que nós instalamos, aqui, ó, calhamento. Aqui nós temos mais uma divisão, ó, que vai alimentar mais carregadores. Aqui nós temos mais um, por exemplo, né?
E essa divisão aqui ele segue pelas vias principais das garagens, ok? Ele segue para alimentar mais condôminos através da infraestrutura. Aqui ao final, por exemplo, nós temos a alimentação saindo aqui do shaft principal de calhamento, a alimentação de mais um carregador, de mais um morador através da infraestrutura específica. Seguindo aqui nesse shaft, por exemplo, ó, nós temos um morador que tem uma vaga bastante longínqua. A infraestrutura nós seguimos com um calhamento específico, ó, calhamento específico, que é o eletroduto específico para alimentar a sua vaga de garagem. Aqui nós instalamos um carregador que já vem junto ao veículo do condomínio, ok? Na mesma infraestrutura. Essa é a torre 2. E já estamos na torre 3, por exemplo, no primeiro subsolo, também um calhamento específico para a eletromobilidade, ó, ele vai seguindo para entrar nas vias principais das garagens. Esse calhamento ele segue as vias principais das garagens, ele vai percorrer todas as principais vias, né? Tá vendo? E aqui, obviamente, na via do calhamento é puxada uma ramificação para atender, por exemplo, a mais um condômino, né? Seguindo aqui na via principal de calhamento, atendemos mais um lá embaixo, tá vendo? Mais um carregador ali instalado, né? Seguindo a via principal da garagem de calhamento, atendemos, por exemplo, mais um carregador. Esse, no caso, um carregador portátil da Volvo. Fazemos também todo o processo de instalação adequada segundo a normativa, com IDR e DPS disjuntor, seguindo a normativa 17019. E aqui seguimos. Calhamento executado. Uma conexão individualizada para mais um condômino. Tá vendo? Mais um carregador conectado independentemente no relógio de medição do usuário. Aqui atendemos, seguimos com a infraestrutura específica para carros elétricos, e aqui temos mais um carregador ali sendo atendido por esse calhamento, tá vendo? Esse é um carregador da Porsche que nós instalamos também para o usuário, para o condomínio, seguindo normativa, tá vendo? Individualização do calhamento principal. Seguimos em toda a via principal da garagem. E aqui temos mais um carregador, esse aqui num BMW, mais um carregador utilizando a infraestrutura. Mais um carregador instalado de forma individualizada, chegando ao shaft principal de alimentação. Esses foram os primeiros que nós instalamos de forma individual. Mais um, esse aqui no caso, um Volvo híbrido, com uma conexão passando lá para cima, do segundo subsolo para o primeiro. Mais um carregador instalado aqui, ó, numa vaga individualizada do primeiro subsolo da torre 1. Se formos mais para frente, teremos mais um carregador instalado aqui, ó. Nesse caso, num XC40 100%, 7 kW, passando por furo de laje aqui, ó, sem problema nenhum. Aqui nós temos dois carregadores instalados no mesmo apartamento, também com a inteligência de comutação. Primeiro carrega-se um veículo, depois carrega o outro, e o sistema faz com que haja uma proteção do sistema elétrico, permitindo o carregamento dos dois carros sem que o usuário tenha que descer para conectar e deixar de conectar. Aqui nós passamos toda essa infraestrutura específica desse usuário. Esse usuário está na torre 3, então esse é o calhamento que nós trazemos lá do shaft elétrico da torre 3, passando por toda a via principal da garagem, né? Essa infraestrutura ela segue, nesse caso aqui, ó, caso haja novos moradores que queiram instalar lá, nós seguimos com o calhamento para atender todas essas vagas dessa parte da garagem. Aqui nós temos também, ó, individualização de mais um carregador que está sendo instalado. Falta o carregador aqui, será instalado entre hoje e amanhã. Mais um carregador.
O calhamento ele segue, na verdade ele vem daqui, né? Ele vem da parte do segundo subsolo da torre 3. Ele vem lá do shaft verticalizado da torre. Ele chega até aqui e ele divide. Tá vindo de lá. Aí ele divide e segue para as garagens. Aqui mais uma individualização, aqui nesse caso instalação de um carregador da Audi, nós que fizemos também, né? Permitindo o carregamento de todos os veículos. Tá vendo? Calhamento específico para a torre 3, segundo subsolo. Torre 2, ó, saindo um furo de laje do primeiro subsolo para o segundo subsolo, gerando calhamento para ambos os lados do estacionamento. Uma que vai para lá e outra que vai aqui para o fundo. Aqui para o fundo, seguindo o calhamento específico de carregamento, né? Nós já deixamos preparado a infra para atender no futuro ampliação para aquela área. E nesse caso aqui trazemos calhamento específico passando pela via principal da garagem, chegando até lá. Mais um carregador Go Electric conectada na unidade individual do condomínio. Temos o calhamento seguindo no segundo subsolo, ó, passando para o outro lado da garagem. Ó, o calhamento segue, né, para atender as vias principais da garagem da torre 3, da torre 2, por exemplo. Aqui mais uma limitação individualizada de mais um carregador Go Electric para mais um condômino. Aqui nós deixamos o calhamento já preparado para atender o resto dessa parte da garagem da torre 2. E aqui nesse calhamento seguimos, ó, deixando previsão para próximos. E aqui seguimos com o calhamento, né? Aqui na torre 2, também já com uma individualização para atender mais um condômino. Nesse caso um Porsche aqui, ó. Mais uma instalação feita, executada pela Go Electric, um carregador Porsche na instalação da torre. Individualização completa, conectado ao apartamento. Mais um carregador ali, ó, instalado para atender também um Audi, nesse caso um Audi e-tron. Esse vídeo é para demonstrar uma infraestrutura de recarga em condomínios verticais multifamiliares. Isso não é um futuro, isso é o presente. E vale ressaltar um pouco a história desse condomínio para exemplificar o que nós estamos vivendo. O primeiro morador demandou a instalação de um carregador nesse condomínio há aproximadamente uns 4 anos atrás. Ele tinha a inquietude de instalar um carregador em sua própria vaga de garagem. Naquele momento o condomínio não tinha nenhuma demanda por parte do indivíduo, do condômino, e também não tinha muito claro o que deveria ser feito, né? O condômino solicitou a instalação por conta e ordem, ou seja, ele arcando com os custos necessários de infraestrutura e instalação do equipamento em sua própria vaga, no caso uma vaga fixa de sua propriedade, e solicitou ao condomínio. O condomínio não tinha muito claro, decidiu levar isso talvez para uma discussão em assembleia. Naquele momento o usuário solicitou a instalação de uma forma individualizada com os custos pagos por ele mesmo, e o condomínio, através do entendimento, né, acertado no meu ponto de vista naquele momento, decidiu aprovar a instalação, haja vista que o condômino apresentaria um atestado de responsabilidade técnica por parte de um engenheiro, um diagrama unifilar, um projeto específico, chancelado pela normativa específica da ABNT, que é 17019, e a implantação do mesmo. Nesse condomínio, há 4 anos atrás, foi instalado o primeiro carregador por esse indivíduo, e nesse mesmo condomínio hoje já existem 67 estações instaladas. Se naquele momento aquele condomínio tivesse tomado a decisão de, porventura, instalar um carregador ou alguns carregadores conectados à área administrativa para atender a todo o coletivo, vamos dizer que nós instalaríamos naquele momento 3 ou 4 estações conectadas à área administrativa, sendo gestionadas por uma empresa, ou seja, gestionadas por uma individualização de cobrança por parte do condomínio, passando-se isso aos condôminos. Hoje nós teríamos uma fila imensa, né, de usuários tentando carregar seus veículos e não tendo a disponibilidade de carregadores. Também
o infortúnio, por exemplo, de um usuário colocar um veículo em uma vaga determinada de uso coletivo, deixar seu carro carregando, impedindo que novos futuros usuários possam utilizar a infraestrutura. Neste condomínio já existem 67 instalações, um condomínio de 192 apartamentos. Isso não é o futuro, essa é a realidade do processo inexorável da transição energética do veículo, do combustível fóssil para o veículo elétrico. Nós entendemos que a eletromobilidade ela tem que ser vista de uma forma de longo prazo e deve ser executado esse tipo de infraestrutura de uma única vez. Então, a única forma que nós entendemos a eletromobilidade para condomínios verticais multifamiliares é a individualização de pontos de recarga para uso dos condôminos. É uma nova demanda por parte do usuário, por parte do proprietário de um apartamento, que deve ser encarado de uma forma de longo prazo. Tecnicamente existem ofertas, existem soluções para que todos tenham um carregador elétrico instalado em sua vaga de garagem. Fica aqui o meu relato e eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Um abraço, Go Electric!